no altar do Senhor. Abra sua Bíblia sem mais delongas em Salmo capítulo 121. Livro de Salmos, capítulo 121. Vamos dar continuidade. Salmos 121, você que achou, fique de pé para lermos a palavra do Senhor. Salmos 121. Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor. Deus Santo e Poderoso, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor em oração. E nessa hora pedindo ao Senhor que derrame sobre nós da sua santa palavra. O Espírito Santo de Deus, tome cativo cada coração e mente nessa hora, para que sejamos cheios da sua palavra, transformados, moldados, exortados, edificados, fortalecidos pela sua santa palavra, porque eu sei que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só tu tens as palavras de vida eterna. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Continuando na série de mensagens baseadas nos salmos de romagem, ou cânticos de peregrinação, né? Podemos ver e dar início na quarta-feira passada, pela graça de Deus, no Salmo 120, e nós percebemos esse grupo de salmos, esse bloco de salmos, e podemos ver que são 15 salmos nesses cânticos de romagem, sendo 4 de autoria de Davi, Salmo 122, Salmo 124, Salmo 131, Salmo 133, um de Salomão, Salmo 127, e nós temos 10, os outros 10 que são de autores desconhecidos. E esses salmos, eles são uma espécie de um inário dentro do inário. Meus irmãos sabem que os salmos, como um todo, era o inário do povo de Israel. E esses cânticos de romagem, então, foram organizados para compor, então, o louvor do peregrino. Então, é um inário dentro do inário para que pudesse ser usado na peregrinação do povo de Israel para Jerusalém, né? Porque nós comentamos na quarta-feira passada que haviam pelo menos 3 ocasiões especiais que o povo se reunia em Jerusalém. Então peregrinavam e viam pessoas de todas as partes. E na sua peregrinação, então, como forma de encorajamento, fortalecimento, edificação, o povo cantava, caminhava e peregrinava, uma espécie de romaria mesmo, em direção a Jerusalém, subindo 800 metros acima do nível do mar, em direção a Sião, cantando, como diz a Cassiane, com muito louvor. Portanto, eu quero dar continuidade com os irmãos, então, nesses salmos que são preciosos e que têm muitos ensinamentos para nós. E mais uma vez quero chamar a atenção dos irmãos para as reflexões no Salmo 121. Agora, se no Salmo 120, amados, o peregrino
está lidando com pessoas hostis, lábios mentirosos e língua enganadora. Agora o peregrino precisa lidar com circunstâncias hostis numa estrada perigosa. A peregrinação, amados, a Sião, ela permitia que os peregrinos, eles ficassem expostos a diversos perigos, como ladrões e salteadores, que se escondiam nos montes. Eles também ficavam expostos a feras selvagens que habitavam em lugares que faziam parte do trecho dos peregrinos. E também vemos os peregrinos passando por trechos perigosos, terrenos perigosos. Ou seja, nós vemos aqui os peregrinos indo em direção a Sião, com perigos diurnos e noturnos, expostos a perigos diurnos e noturnos. Isso envolvia, amados, os peregrinos serem feridos, roubados, com grandes possibilidades de perder não só o que possuíam e o que levavam, mas também perder a própria vida. Contudo, nesse salmo, no Salmo 121, amados, o salmista está louvando a Deus, expressando a sua confiança e esperança nele. E também louvando a Deus, para que o povo de Deus, indo em direção a Sião, pudesse também ter a sua confiança fortalecida e a sua esperança renovada no Senhor. Portanto, olhe comigo o versículo 1. Levanto ou elevo os meus olhos para os montes. O salmista está levantando a sua cabeça em direção a Jerusalém, e ao contemplar os montes, ele lembra dos perigos aos quais ele está sujeito, o povo está sujeito na sua peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes, e ele parece lembrar e pensar nos perigos que os cercam, e ao olhar para as circunstâncias que o cercam, ele pergunta: de onde me vem o socorro? Parece aqui, amados, que está lembrando os episódios do famoso Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos defender? Diante de homens maus, diante de desafios perigosos, diante de feras, diante de uma caminhada perigosa, extenuante e difícil, de onde me vem o socorro? Mas o salmista, no versículo 2, apresenta para nós a resposta a essa pergunta. O salmista, no versículo 2, mesmo consciente dos perigos da peregrinação, ele volta os seus olhos para o Senhor. Isso aqui, retomando ao versículo 1, se ele eleva os olhos para os montes, e os montes aqui, ele está levantando os olhos para a direção em Sião, para Jerusalém, onde o templo ficava instalado, onde a presença de Deus se manifestava. Ele está olhando para os olhos, diante de mim vem o socorro, e ele lembra: o meu socorro vem do Senhor. Para onde nós estamos caminhando, o meu socorro vem do Senhor, que está presente, que se manifesta no meio do seu povo em Sião. O salmista, mesmo consciente dos perigos da peregrinação, ele volta os seus olhos para o Senhor e responde: o meu socorro vem do Senhor. Não sei, há uma frase de Lutero que diz: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia.
É isso que o salmista está expressando ao elevar os seus olhos para os montes, a olhar para as circunstâncias, ver os perigos, mas ele fixa os seus olhos no Senhor e pode responder com confiança e esperança: o meu socorro vem do Senhor, porque eu conheço bem o meu guia. Voltando os seus olhos para o Senhor, seu guia, seu pastor, ele está expressando a sua dependência no Criador e não na criação. Porque ele coloca: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E por que isso é importante? Salmos capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Nós, amados, não devemos confiar nas coisas dessa terra, mas no soberano de toda a terra. Diante dos perigos e circunstâncias que nos assombram, que nos oprimem, nós devemos olhar para o Senhor e confiar nele, descansar nele, depender dele, pois ele é o nosso ajudador. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Há muitas pessoas que confiam, amados, mais no seu dinheiro. Há muitas pessoas que confiam mais no seu status, na sua condição social. Há muitas pessoas que confiam nos seus conhecimentos. Há muitas pessoas que confiam em homens. Mas os crentes, os peregrinos, devem confiar no Senhor, porque Ele é o nosso ajudador. É o Senhor que é o nosso ajudador, amados. Tendo Deus como socorro diante dos perigos da peregrinação, o salmista nos aponta para o porquê podemos ter confiança e esperança. Primeiro, porque Ele nos guarda na caminhada. Versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. Ele não permitirá que você tropece. Durante a caminhada, o trecho, o cansaço, a fadiga, pés inchados, poderiam levar os peregrinos a tropeçar. E, amados, isso não é diferente de nós, que estamos peregrinando, que estamos caminhando. O trecho, amados, não é nem sempre são de caminhos asfaltados, alisados. Agora que a estrada está melhorando um pouco para a gente vir para cá. Mas quantas vezes nós não viemos e a estrada era esburacada, era difícil, a Kombi quebrava, a gente tinha que parar, furava pneu e troca pneu e quebra a Kombi, a gente não pode vir. Às vezes na trajetória do crente há buracos, há pedras, há dificuldades, há cansaço, há fadiga. E muitas das vezes pensamos em parar, em desistir, em diminuir o ritmo. Mas aí o salmista está lembrando e encorajando o povo. Ele nos guarda na caminhada, porque Ele não permitirá que você tropece diante dos desafios da caminhada. Salmos 37, 23, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O salmista, então, está sendo encorajado por Deus, lembrando que o Senhor estará ao seu lado, firmando os seus passos, junto dele. E quando ele tropeça, ele não cai, porque o Senhor está com ele. O Senhor o guarda na caminhada. Diante dos perigos, amados, diante de situações difíceis, diante de um perigo iminente, via de regra, a primeira atitude de uma pessoa normal é se esconder ou correr.
E quando ele não pode se esconder, então começa a correr, você sabe que se você tropeçar, você fica muito mais vulnerável, muito mais exposto. E o salmista então está dizendo, ele não permitirá que você tropece. Ele não permitirá que você fique vulnerável. O Senhor fortalecerá e você continuará firme na caminhada. Mas além de ele nos guardar na caminhada, o salmista também ressalta para nós que ele é o guarda que está sempre alerta. Ele é o guarda que está sempre alerta. Veja, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. A figura aqui é de um vigia, é de um guarda que está atento. Deus, amados, também está atento, com seus olhos sobre nós, sem piscar ou pestanejar, como um vigia atento a cada movimento. Diferente de nós, né? Que por vezes piscamos, por exemplo, com as nossas crianças. Quando a gente pisca, a criança está ralando o joelho. Quando a gente pisca, a criança está batendo o beiço no chão. Quando a gente pisca, a criança está botando alguma coisa suja na boca. Mas com Deus não. Ele está sempre alerta. Ele está atento a toda e qualquer situação. Nada passa desapercebido sobre os seus olhares, amados. Salmo 34:15, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus é o guarda que está sempre alerta, atento. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Mas também Ele é o guarda que caminha junto. Se Ele é, amados, aquele que nos guarda na caminhada, se Ele é aquele guarda que está sempre alerta, Ele é aquele guarda que caminha junto de nós. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Aqui mostra que Deus está conosco em todo o tempo. Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se Ele, amados, nos guarda na caminhada, se Ele está sempre alerta, Ele está sempre caminhando junto conosco. Nós não fomos colocados para caminhar e abandonados. Assim como Moisés, se o Senhor não for conosco, nós também não vamos. Nessa peregrinação, entenda, amados, nós não estamos sós. O Senhor é aquele que nos protege, que nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege dos perigos da caminhada. O Senhor é aquele que está alerta, mas o Senhor é aquele que está caminhando junto conosco, que está ao nosso lado, como sombra que o protege. E a figura é justamente essa, amados, de uma sombra. E provavelmente você já testou isso, já teve essa experiência de tentar se separar da sua sombra quando você era pequeno. Você não consegue. Uma criança, quando descobre a sua sombra, ela fica sem saber o que fazer, e anda para lá, e anda para lá, e anda para lá, e anda para lá, e corre, e a sombra está sempre junta. É assim, o Senhor está colado. Ele é a nossa sombra, está à nossa direita. Está sempre junto, caminhando conosco. Nós não estamos sozinhos, em momento nenhum, nessa peregrinação. Quando parece que tudo e que todos nos abandonaram, o Senhor está lá. Foi isso que o apóstolo Paulo disse.
Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu. Quando, amados, estamos nos momentos e nos vales mais sombrios e solitários, Deus está conosco. Mas também, amados, o salmista nos chama a atenção de que Ele nos guarda ininterruptamente. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Naquele clima desértico, é comum fazer muito calor de dia e muito frio à noite. Por isso, você vai lembrar que para o povo de Israel, amados, Deus mandava uma nuvem de dia e mandava uma coluna de fogo à noite. Isso é representando os perigos do dia e os perigos da noite. E assim como Ele protegeu o povo no deserto, nos protegerá aqui. 7 dias por semana, 24 horas por dia, ininterruptamente. O Senhor está conosco. O Senhor está junto de nós. O Senhor está alerta. O Senhor está nos guardando na caminhada. O Senhor nos guarda ininterruptamente. Você vai lembrar, talvez se você assiste filmes, você vai lembrar do filme Thor, né? E na entrada de Asgard, tem lá, Miguel, o Randa, aquele que fica com a espada, né? É o porteiro de Asgard. E você sabe que Randall é cego, né? Só que nada passa despercebido para Randall. Até que o Loki arrumou um jeitinho de infiltrar pessoas dentro de Asgard. Quero aqui falar do filme. Mas só para ilustrar que ainda que pessoas e circunstâncias tentam se proteger de todas as formas, de todos os lados, pessoas, métodos, formas, irão falhar, amados. A câmera de segurança irá falhar. A cerca elétrica irá falhar. O policiamento irá falhar. Todo e qualquer tipo de forma de segurança, e aqui não estou sendo contra as formas de segurança, mas lembrando que, em última análise, quem nos guarda é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. E nesse nós podemos confiar, porque Ele nos guarda ininterruptamente. Nada passa desapercebido aos seus olhares. Nada. Absolutamente nada. Mas também o salmista nos faz olhar e perceber, amados, que o Senhor, Ele nos guarda fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Salmo 121, versículo 7, o Senhor guardará você de todo mal. E na NAA diz, guardará a sua alma. Aqui, guardará de todo mal é, de fato, todos os males. O Senhor nos guardará de todos os males. Mas, amados, não é difícil perceber que o crente passa por dificuldades. É bem verdade que o crente enfrenta situações difíceis. Porém, perceba que toda e qualquer circunstância que o crente passa é para o bem da sua alma. As circunstâncias difíceis que enfrentamos na caminhada, amados, é para nos fortalecer. Isso significa que o Senhor o guardará de voltar-se contra Deus, abandonando a fé. Pelo contrário, o Senhor o manterá firme e confiante, lembrando que o Senhor está contigo na caminhada. Que o Senhor está te guardando na caminhada. Que o Senhor está alerta a tudo aquilo que você está experimentando. Que o Senhor está junto de você, mesmo nos tempos difíceis. E que o Senhor ininterruptamente está guardando o seu coração e trabalhando em você para o seu bem, mesmo nos tempos de dificuldade na peregrinação.
mesmo quando há pedras no caminho, mesmo quando há espinhos no caminho, mesmo quando há buracos no caminho. O Senhor nos guarda, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. O salmista, então, remonta, corroborando com o versículo 7, a saída de casa e a chegada em Jerusalém. Porém, esse verso tem um significado mais abrangente, que aponta aqui, amados, para o novo nascimento e a glorificação. O Senhor nos guardará quando nascemos de novo e continuará nos guardando até o dia final, em que estaremos com Ele para todo sempre. Por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui também está a perseverança dos santos. Por isso, entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, Ele nos guarda, Ele te guarda na caminhada. Esse guarda, o guarda de Israel, ele está sempre alerta. Ele caminha junto de nós durante essa peregrinação árdua, difícil, cansativa. Ele não dorme, ele nos guarda ininterruptamente. Não há momento em que ficamos vulneráveis ao ponto de sermos tragados pelos perigos, pelas maldades desse mundo caído, desse mundo mau. Mas mesmo quando nós chutamos uma pedra, mesmo quando nós pisamos em espinhos, mesmo quando nós nos deparamos com buracos, crateras que parecem nos atrasar, parecem nos impedir de avançar, o Senhor continua nos guardando, fazendo-nos refletir, mas fazendo-nos olhar somente para Ele. Olhar para o socorro que vem dele. Olhar somente para o Senhor. Terminando, amados, esse salmo, ele nos leva a olhar para o monte novamente. Mas não o Monte Sião aqui. Esse salmo está nos levando a olhar para o monte do Calvário, onde Cristo alcançou para nós, na cruz, paz, segurança e nova vida. Por isso, somos convidados pelo salmista a cantar, a louvar, a expressar louvor e adoração ao nosso Deus, olhando para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E ao olhar para aquilo que Cristo fez no Calvário, nós podemos então descansar nele, confiar nele e ter as nossas esperanças renovadas, porque olhamos para aquele que fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Olhamos para aquele que tem poder, amados, de nos manter guardados, seguros, firmes nas suas mãos. E nada, absolutamente nada, nos arrebatará das mãos dele. Isso deve te fazer levar, amados, além de olhar para a cruz, deve te levar a louvar ao Senhor.
louvar aquilo que Deus fez. Mas eu termino com o Salmo, lendo junto com os irmãos o Salmo 91. E o Salmo 91 nos ajuda a entender aquilo que o salmista está dizendo aqui no Salmo 121. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade, a proteção e o escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Apesar, amados, desse salmo ser banalizado, esse salmo é poderoso. Não por causa do salmo em si, mas por causa do Deus do salmo. E o Deus do salmo, amados, nos garante paz, segurança, nova vida. Olhemos para a cruz e descansemos nesse Deus, na nossa peregrinação. Continue, amados, com confiança e as esperanças renovadas no Senhor, olhando para o Senhor, porque Ele é o nosso socorro. Oremos. Deus, graças te damos, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor ministrou a sua palavra aos nossos corações. Que a sua palavra, Deus, possa renovar as nossas forças. Que a sua palavra possa renovar as nossas esperanças. Que a sua palavra possa, ó Deus, fortalecer a nossa confiança em Ti, ó Deus. Sabendo que nessa peregrinação, ó Deus, como peregrinos nessa terra, sabemos que a estrada, ó Deus, muitas das vezes é difícil, é cansativa. Tem perigos a nosso redor, ó Deus, à nossa volta. E ficamos com medo, ficamos perplexos. Mas, ó Deus, que o Senhor nessa noite, por meio do Teu Espírito Santo, erga a nossa cabeça e que possamos olhar, ó Deus, para o Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, ó Deus, é aquele em quem podemos confiar. O Senhor é o nosso guia, o nosso pastor, ó Deus. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ó Deus. Por isso, conduza-nos, ó Deus, mesmo em trechos difíceis da nossa peregrinação, mesmo em tempos perigosos na nossa peregrinação, ó Deus. Que o Senhor nos conduza confiantes e esperançosos de que o Senhor nos guardará. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que a sua igreja continue caminhando firme, avante e fiel ao Senhor, até o dia final, porque o Senhor está conosco na caminhada. O Senhor nos guarda, Deus. O Senhor está alerta. O Senhor nos guarda ininterruptamente. O Senhor está sempre conosco. E o Senhor está moldando o nosso caráter e a nossa vida, Deus, nesses trechos difíceis da peregrinação, para que sejamos mais parecidos com o Senhor, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor, ó Deus.
e gozaremos eternamente, ó Deus, da vida, vida plena, vida eterna, vida com o Senhor para todo sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, amados. Oração silenciosa. Estamos encerrados nessa noite.